Boa noite. Eu queria agradecer mais uma vez ao pastor Isaí pelo convite para poder estar aqui, também pelo carinho que ele e a família têm tido comigo e com a minha família, e a toda a igreja por estar aqui essa noite. E peço que o Senhor Jesus, desde já, esteja abençoando a cada um que aqui está. Amém? O título da mensagem que será trazida essa noite é o amor que nos traz a vida. E eu fiquei pensando, referente a essa questão, o amor que nos traz a vida, e uma pergunta que cabe para cada um de nós é: será que nós conseguimos suportar alguém que, por mais que nós façamos o bem a essa pessoa, por mais que nós venhamos a demonstrar para essa pessoa que nos importamos com ela, que queremos que ela seja próspera, que ela seja abençoada, só que o retorno que essa pessoa nos dá vem sempre com agressões verbais, vem sempre com insultos, talvez até uma agressão física? Será que nós suportaríamos isso por muito tempo? Eu acredito que aqui cada um tem o seu limite. Talvez alguns suportariam mais, outros menos. Eu tenho um amigo que eu gosto muito dele, mas ele tem dois problemas. O primeiro problema é que ele é corintiano. E o segundo problema é que ele tem paciência zero. Se ele fala alguma coisa, se você fala alguma coisa para ele que ele não gosta, ele não consegue se controlar. Ele já despeja. Eu falei de corintiano aqui, gente, mas eu estou brincando, né? Oi, menino. Eu queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de João, capítulo 1. João, capítulo 1, versículo 14. Para a gente entender um pouquinho do amor que nos traz a vida. João, capítulo 1, versículo 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse versículo, ele tem um peso muito grande. Se nós pararmos para analisar, podemos entender, graças ao Senhor, Ele nos dá a capacidade de compreender essa palavra, esse versículo. Ele, sendo Deus, sendo o Rei Supremo dos céus, do universo, desceu até a terra para se fazer um de nós, para habitar com pessoas que são falhas, que são pecadoras, e que muitas vezes, mesmo o Senhor fazendo muitas e muitas coisas por cada um de nós, nós ainda reclamamos, nós ainda dizemos que não está bom, falamos que eu não estou vendo o que Deus tem feito por mim, não tenho visto o que Deus tem feito pela minha vida. Afinal de contas, eu estou há 10 anos com o mesmo carro, moro na mesma casa, não vejo o que o Senhor tem feito na minha vida. Só que faz 10 anos que o Senhor tem me livrado da morte. Se eu parar para pensar, faz 10 anos que nada de mal acontece com ninguém da minha família, nenhum assalto, nenhum roubo, ainda mais no mundo de hoje que nós vivemos, um mundo totalmente louco, totalmente contrário da palavra de Deus. Ele tem protegido cada um de nós de várias maneiras. O fato de nós estarmos respirando nesse momento, isso já demonstra o amor que Deus tem para cada um de nós. Se a gente parar para pensar que o Senhor lá dos céus, do seu trono, olha para cada um de nós, e se Ele apenas falar, morre, acabou, morre. Se Ele apenas falar assim, estoura uma veia do seu cérebro, acabou, morremos. E mesmo assim Ele tem misericórdia de cada um de nós. E a Bíblia dá várias demonstrações do amor do Senhor.
Há um versículo que ele diz que a chuva cai sobre os bons e sobre os maus. Mesmo muitos sendo maus, o Senhor ainda abençoa, o Senhor ainda dá uma oportunidade para que haja o arrependimento, para que se possa se voltar à presença dEle. Mas muitas vezes nós não fazemos isso. Nós renegamos esse amor, nós brigamos. Um outro versículo que é nítido o amor de Deus. João, capítulo 3, versículo 16. Ali deixa claro que o Senhor amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. Se nós pararmos para pensar mais uma vez, Deus entregou Jesus, enviou Ele até a terra. Jesus já veio ciente de tudo o que ia acontecer. Ele sabia de todo o sofrimento que Ele iria passar. E mesmo assim, Ele não voltou atrás, como muitas vezes nós fazemos. Como somos pressionados, às vezes, na escola ou na faculdade, quando nos perguntam se somos cristãos, alguns de nós têm a tendência a voltar para trás, a recuar. E Ele não recuou. Ele se entregou na cruz por cada um de nós. Ele demonstrou tamanho amor que ainda hoje não é possível se explicar esse amor. A gente só consegue entender que o amor de Deus é superior ao amor mais próximo que nós temos quando nascemos na terra, que é o amor da mãe. A criança, normalmente, quando ela nasce, a primeira pessoa que ela tem o contato mais próximo é com a mãe. O pai, ele vai estar por perto, mas a mãe é a pessoa que a criança mais necessita. É a pessoa com quem ela mais vai ter contato. E se o amor de mãe é um amor tão precioso e tão forte, muito maior e muito superior é o amor de Deus. Muito maior e muito superior é o amor de Cristo Jesus. Lucas, capítulo 23, versículo 32 ao versículo 37, traz aqui algumas informações interessantes sobre este amor. Lucas, capítulo 23, do versículo 32 ao 37. 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sorte. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam, salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus o escolhido. Os soldados, aproximando-se também, zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre. Diziam, se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. O versículo 34 é interessante, que apesar daquele momento de dor, de sofrimento que ele estava passando, eu estou preso na cruz por amor a cada um de vocês. E vocês ainda estão me renegando, estão me rejeitando. Eu apanhei, eu sofri escárnio, estão zombando da minha pessoa, estão me desrespeitando. E apesar de tudo isso, eu ainda amo cada um de vocês. Como pode ser explicado esse amor? Eu acredito que não há palavras humanas na terra que podem explicar esse amor de Deus. Não é possível, humanamente falando, explicar esse amor do Senhor. Mas é possível viver esse amor. É possível viver esse amor porque Ele nos capacitou a isso. O Senhor nos encheu do Espírito Santo, da sua própria essência, Ele habitando em nós. Mas se nós queremos entender esse amor de Deus, que não é possível explicar, mas somente viver, nós temos que diariamente buscar intimidade com Ele. Buscar estar próximo dEle. E não renegar a pessoa de Jesus Cristo. Pelo contrário, viver Jesus Cristo cada dia mais e mais nas nossas vidas. O mundo tem pressionado cada vez mais todos os seres humanos a abandonar a verdade do Evangelho.
Todos aqueles que caminham com Cristo estão sendo pressionados a isso. E muitos verdadeiramente estão abandonando a verdade do Evangelho. Não é fácil hoje em dia, em muitos países, sair na rua com uma camiseta escrita I love Jesus. Aqui no Brasil, muitas vezes a gente reclama. Está difícil, a política é isso, fulano de tal é um ladrão, vereador isso e aquilo. Mas a palavra diz que nós devemos orar pelos nossos líderes. Muitas vezes nós não oramos por eles. E não demonstramos para com essas pessoas esse amor que Ele demonstrou para a gente na cruz e ainda hoje demonstra. Seguir Jesus Cristo é um ato de coragem. Mas acima de tudo, é um ato de amor. Porque é o mesmo amor que Ele teve para com cada um de nós. Porque a palavra do Senhor deixa muito claro, ninguém aqui era digno de nada. Pelo contrário, a única coisa que cada um de nós aqui merecíamos, se não fosse pela graça e pela misericórdia de Deus, seria o fogo do inferno. E Ele veio em nosso lugar, Ele se fez maldito em nosso lugar, passou tudo o que passou na cruz, para que hoje nós estivéssemos aqui, vivos, e tendo a oportunidade, mais uma vez, de viver esse amor. Continuando o livro de Lucas, capítulo 23, convido os irmãos agora a ir para o versículo 44 ao versículo 46. Já era quase meio-dia, e as trevas cobriram toda a terra, até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar, o véu do santuário rasgou-se. Jesus bradou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. Irmãos, aquele momento, ou aquelas horas que o Senhor Jesus passou preso naquela cruz, não foi fácil. Ele tinha que fazer um exercício de dobrar os seus joelhos e levantar para poder respirar. Não só ele, como os outros ladrões que estavam presos na cruz com ele. Porque os romanos faziam a crucificação de uma maneira que o tempo que a pessoa permanecesse viva na cruz era um grande sofrimento. Não era nada fácil. Há muito tempo a gente não ouvia casos de crucificação, mas agora está se tornando infelizmente comum, pelo menos no Oriente Médio. Nós ouvimos casos de pessoas cristãs que não negam a fé, que entendem esse amor de Cristo, e estão lá padecendo, mas vivendo o Evangelho e não negando, não voltando atrás. Muitos estão sendo crucificados, degolados, as mulheres estão sofrendo abusos, mas permanecem firmes no Evangelho. E esse amor que essas pessoas estão vivendo e padecendo, pagando o preço por isso, não que elas pagam o preço para entrar no céu pelas suas obras, mas elas não negam a fé, muitos outros que não tinham até então coragem de ir até a frente, vendo aquele ato, eu quero ser cristão, eu quero acreditar nessa verdade, e hoje eu senti o Espírito Santo me tocar, esse Espírito Santo que você fala, eu senti ele me tocar e eu quero provar desse amor. Existe uma ilustração que conta a história de um general romano e alguns soldados, mais ou menos uns 10 soldados. Ali, quando eles andavam em grupo, eles eram chamados de legião. Esse general romano foi enviado até uma determinada cidade para acabar com uma rebelião que envolvia os cristãos. A rebelião que os cristãos estavam fazendo simplesmente chamava, estou pregando o amor. A verdade. E a verdade, quando confronta a mentira, normalmente dá rebelião. Porque tudo que é feito no oculto, obviamente não quer que venha à luz. Não quer que muitos saibam. E ali esse general romano foi enviado, ele pegou esses cristãos que estavam ali pregando o Evangelho e questionou, o que está acontecendo aqui? Vocês não receberam ordens? Vocês sabem que vocês não podem pregar sobre o Nazareno. Vocês sabem que vocês não podem pregar sobre esse Jesus Cristo que foi crucificado na cruz. E aqueles cristãos olharam para aquele general romano e disseram, Senhor, como que eu não devo dividir com o meu próximo
o presente que me foi dado. Ele me salvou das trevas. Ele me deu a vida. E o Senhor acha que eu deveria ser covarde ao ponto de me calar? Esse general romano, quando ouviu essa palavra, se sentiu tocado de uma maneira, porque ele viu que, apesar da pressão que ele colocou naqueles homens, eles não voltavam atrás. Nero, o imperador romano, mandou uma ordem: mate todos esses cristãos que estão pregando essa falsa verdade. Esse general temeroso disse: eu não posso fazer isso. Algo nessas pessoas me tocou. Eu vejo algo nelas que eu nunca vi em Roma. E nunca senti isso no imperador, que seria até então a autoridade máxima em Roma. O imperador Nero, muito feliz da vida, envia um outro general com uma nova legião. Esse general com uma nova legião mata todos aqueles cristãos. E aquele general romano que se negou a matar aqueles cristãos foi levado de volta para Roma junto com a sua legião. E ali foram questionados por Nero: o que aconteceu? Por que você não cumpriu a ordem que eu dei? Eu não pude cumprir a ordem de ódio que o Senhor deu, porque o amor me tocou. E a partir do momento que o amor nos toca, é impossível. Isso verdadeiramente falando como cristão, é impossível nós não amarmos aquela pessoa que nos ofende, que nos agride verbalmente, talvez até fisicamente. Somos humanos, é claro. Se alguém der um tapa no rosto de alguém aqui, a pessoa que tomou o tapa não vai sair feliz. Que legal, levei um tapa. Não vai. Mas nós vamos ter coragem de dobrar o nosso joelho e orar por aquela pessoa que nos agrediu. Amém? Aquele general romano, quando disse isso para Nero, deixou ali um imperador muito nervoso. E Nero falou: já que você não obedeceu às minhas ordens, você não serve para ser mais meu general, e você e a sua legião serão todos executados. E ambos foram levados para um rio próximo de Roma, no inverno, muito, mas muito gelado. E ali ele foi questionado por um outro general, amigo dele: ainda há tempo de você voltar atrás. Ainda há tempo de você reconhecer que o imperador tinha razão. Negue essa falsa verdade e volte. E ele olhou para aquele general e disse: meu amigo, agora eu entendi o que significa amor. Eu estou indo para casa. E por essa verdade, vale a pena morrer. Como general daquele pelotão, ele deu ordens aos seus soldados: entrem comigo no rio. E eles foram mortos ali por hipotermia. Morreram congelados. Mas não negaram a fé. E viveram os poucos momentos que tiveram de vida intensamente aquele amor de Deus. Nós temos que entender como cristãos que a nossa história não termina aqui. Aqui é só uma passagem, um início. Mas aqui depende da nossa história, da nossa atitude, determinar para onde cada um de nós vai. Para onde cada um de nós deseja ir. Muitos que querem fugir do amor de Deus e provar do amor do mundo, onde há pecado, onde há imoralidade, já estão deixando bem claro para o Senhor aonde desejam ir, aonde desejam passar a sua eternidade. Mas aqueles que dizem não ao mundo e negam todos os prazeres que são oferecidos pela carne, também estão deixando claro para o Senhor aonde eles querem passar a sua eternidade. E deixando muito claro para o mundo: não tenho compromisso com você. O meu compromisso é com a verdade. O meu compromisso é com o Evangelho. O meu compromisso é com aquele que esteve há muitos e muitos anos atrás preso numa cruz, mas hoje, para a honra e glória do Senhor, está à direita do Pai. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Deus, obrigado pela vida, obrigado por esse amor que não é possível explicar, mas é possível viver confiando em Ti.
Deus, continua abençoando essa igreja, abençoando a cada um dos irmãos que aqui está. Abençoa os líderes dessa casa. Cuida, Senhor, para que o Evangelho sempre venha a ser pregado conforme o Teu querer e a Tua vontade. E que todo aquele que sentir, Deus, o desejo de entregar a vida a Ti, que não volte atrás, mas que tome essa decisão o quanto antes, pois não sabemos o dia do amanhã, mas sabemos que o Teu amor dura para sempre. Louvado seja o Teu santo e poderoso nome. Amém.